Chegamos ao momento mais importante. Você já tem a sua apostila. O dom de discernimento de espíritos. Paulo escreve à igreja e fala de 9 dons. E ele diz no versículo 10: ao outro operações de milagres, ao outro profecias, ao outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos ouvir o Espírito falar sobre discernimento. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, a tua noiva está reunida como ovelhas humildes na tua presença. Todos nós dependemos do Espírito Santo, e esta noite estamos abertos, sensíveis para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Uso os meus lábios, minhas cordas vocais, para abençoar, para edificar, para encorajar, para levantar, para erguer, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Temos aprendido na igreja, com o ensinamento do altar, que os dons do Espírito Santo devem ser desejados. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Mas em particular, vis-a-vis o fato de que nós vivemos numa sociedade muito confusa, nós precisamos, em especial, de buscar, desejando muito, que o dom do Espírito de discernimento espiritual seja parte da nossa vida. Você sabe que no nosso dia a dia, nós temos que ser capazes, e isto é prática, isto é experiência, até de saber ler nas entrelinhas, nos motivos, nas vozes, nos apelos do mundo. Nós temos que saber ler e distinguir o que vem de Deus e o que vem do erro. Veja como Jesus ensinou isto, que eu acho esta palavra maravilhosa. Olha como é que ele disse em Mateus 10,16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então veja, Jesus está dizendo: você tem que estar preparado para enfrentar experiências duras e difíceis. Porque ele diz: olha, você é uma ovelha, você tem o fruto do Espírito, você é humilde, mas você não pode ser passado para trás. Porque nós vivemos no meio de lobos. Quem são os lobos aí fora? As pessoas maliciosas, as pessoas más, as pessoas injustas. Nós vivemos no meio de duras e difíceis experiências todos os dias. Então Jesus disse: olha, eu vos envio como ovelhas no meio do lobo, mas você tem que ser uma pessoa prudente. Você tem que estar vigilante, atento,
você tem que ser uma pessoa simples, mas uma pessoa inteligente, sábia, esperta, precavida. Quando ele fala em serpente, ele está falando da sagacidade, da esperteza, da inteligência que tem uma serpente. Não é que nós sejamos serpente, mas temos que aproveitar algumas virtudes da serpente. Então, no meio de lobos, olha, todos nós temos tido experiências duras. Há pessoas cheias de más intenções, perseguem, são injustas. Então Jesus disse: sede prudentes, porque há muitas serpentes à sua volta. Você tem que ser simples, não é? Ser sábio, ser simples, mas ser uma pessoa inteligente, capaz de distinguir o bem do mal pela prática. Tem que ser sábio, esperto e sagaz, como é uma serpente. Veja que a nossa vida, ovelhas no meio de lobos. Você sabe que quando Jesus viu Natanael, em João 1,47, ele diz: viu Jesus Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, uma pessoa que era simples como uma pomba, mas inteligente, sagaz, esperto, vivo, vigilante como uma serpente. Nesse, disse Jesus, não há dolo. Este homem sabe viver o evangelho, sabe viver o cristianismo. Em 2 de Coríntios 1,12, o Senhor diz: porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência de com santidade, com sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça. Nós estamos vivendo no mundo, e sabe, o mundo é cheio de lobos, e nós temos que viver não com a sabedoria humana, porque a sabedoria humana fraqueja, mas com a graça divina. E aí vem a questão do discernimento do Espírito. Então nós temos que almejar isto na igreja, pedir mesmo a Deus: Senhor, dá-nos discernimento do Espírito, porque nós temos que detectar as motivações e os espíritos que às vezes nos cercam. Porque qual é o grande sinal do final dos tempos? O engano. Nós vivemos, disse Paulo, tempos difíceis. E a Bíblia diz que o espírito do engano, ele anda em cima, não é do macumbeiro, do espiritista, se possível, do eleito de Deus. Então o ataque, a conversa do diabo não é com os filhos dele, é o ataque em cima do povo de Deus. Então veja que Jesus disse em 24 de Mateus 4 e 5, ele respondeu: vedes que ninguém vos engane. Virão muitos o meu nome dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. Então Jesus está dizendo: olha, que ninguém te engane. Depois diz no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. 23: então se alguém disser está ali o Cristo, ali, acolá, não acredite. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar. Lembra o que eu disse há pouco? Se possível. Se for possível, o eleito é enganado. Mas eu vou dizer uma coisa: eu creio que o eleito que tem discernimento de espíritos não é enganado. Se possível. Mas o diabo está dizendo: olha, se fosse possível, eu te enganaria. Mas como você tem discernimento, tem sabedoria, você é esperto, você é simples como uma pomba, mas tem pé atrás, está vigilante, é sagaz, é inteligente, você não é enganado. Versículo 26 disse: vede que eu vos tenho predito. Então Jesus está dizendo: olha, eu vos aviso e eu advirto à igreja que existem falsos cristãos, falsos ministérios, que têm capacidade de convencer com mentiras. Eu chamo isto um poder de ocultismo. Levar o povo às cinzas. Você se lembra quando estudamos Gálatas, no capítulo 2, Paulo disse: olha, falsos irmãos se entremeteram entre nós para espreitar-nos a nossa liberdade e tentar nos reduzir à escravidão. Você sabe quantos milhões de crentes estão aí fora
escravos dentro das igrejas, com medo de Satanás, com medo do demônio, com medo da pombagira, com medo, enganados, e eles não conseguem, têm escamas nos olhos, véus no coração, não conseguem discernir o bem e o mal. Então nós temos uma batalha diária, todos os dias. Eu recebo WhatsApps, eu recebo cartas, eu recebo porque Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Olha, se Deus tem uma organização espiritual, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, isto é o governo. Você acha que Deus iria mandar o vizinho aqui me dar uma informação da forma dele governar a igreja? Se a igreja chegou aqui 38 anos e meio depois, em perfeita vitória, excelência. Então, todos os dias, quando alguém vem e diz, Deus me disse, eu vou ver, se for de Deus, eu recebo. Se não for de Deus, eu não recebo. Então, nós temos que estar atentos para isso. E Paulo explicou isto. Olha como é que ele falou em 2 Coríntios 10. Embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, não somos crentes carnais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. E ele disse, você com as armas da milícia de Deus, ou seja, com a confissão, a fé, a autoridade, você destrói fortalezas. Olha aí uma das formas que tentam enganar o povo de Deus, é criar fortalezas. Há pessoas que criam, eu sou feio, eu nunca vou ser ninguém, eu não serei nada. Olha, eu já errei no passado, imagina se algum dia vou acertar. Isso é uma fortaleza, isso é um dardo que vem na cabeça. Você tem que distinguir, isso não pode ser de Deus. Nós vamos tratar disto aqui no sábado, na consagração. Senhor, eu ouvi a tua voz, eu sei que és tu. Você vai aprender a distinguir com detalhe essa questão. E ele disse, fortalezas, sofismas, versículo 5, e altivez, toda altivez que se levanta contra quê? Conhecimento. O que eu tenho que fazer? Levar cativo todo o pensamento à obediência a Deus. Isso está na Bíblia, Deus falou desta forma. Tem um exemplo na Bíblia, então se não tem, não receba. Não foi Deus que falou. Então Deus dá dons, e ele disse que a cada um com um fim proveitoso. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 12, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Você se recorda, domingo na igreja, nós falamos de um sábio, que tinha discernimento de espíritos, chamado rei Salomão. Então ele diz em 1 Reis 3, 9 e 10, Salomão fez uma oração, que é isso que eu quero que você, na sua vida íntima com Deus, você faça. Senhor, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente eu seja capaz de discernir entre o bem e o mal. Um empresário da nossa igreja mandou-me ontem uma mensagem, disse, apóstolo, amanhã eu vou ter que tomar uma grande e importante decisão, mas eu quero tomar essa decisão com prudência, com sabedoria, com discernimento de espírito. Está aí, Salomão pedindo, como é que eu poderia julgar? Como é que uma pessoa consegue governar uma comunidade com 15 mil membros, no olhômetro, no achômetro, eu acho, não acho? Isso é muito complexo. Então, Senhor, para que eu prudentemente discirna, você tem que ter esse cuidado, essa prudência, para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal. Versículo de número 10 diz, estas palavras agradaram ao Senhor, porque Salomão fez este pedido. Ele cria o quê? Discernimento de espírito. Veja, Ezequiel vai mais longe. Ezequiel 44, ele diz assim, a meu povo ensinarão a distinguir. Quem é que ensina? Os ministérios, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Então nós temos que ser capazes, como evangélicos, de distinguir o que é santo, o que é profano, o que é imundo, o que é limpo. Mas isto não se discerne no achômetro. Eu acho, a minha lógica me diz, não, isto é um dom, isso é uma manifestação de Deus. Amado, isto é fundamental. Você é mãe, mamãe, pai, chefe de família, empresário,
ancião, jovem, aposentado, está na pleno vigor da idade. Ouça, nós temos que ser ensinados pelo altar a distinguir. Porque muitas vezes chegam situações santas e situações profanas. Você sabe quantas pessoas dentro deste ministério já se aproveitaram para manipular pessoas da igreja, fingindo que são pessoas boas, para tentar carrear, para tentar fazer reuniões fora da igreja? Amado, isto é profano. Isso não é coisa limpa. Quando o líder da igreja não sabe de alguma coisa, não é Deus participando. Não temos que esconder nada de ninguém. Então muitas vezes vem um apelo, uma coisa profana. Vamos fazer, vamos nos reunir, vamos para não sei aonde, e cobra dinheiro de um lado e cobra dinheiro do outro. Amado, isso é um espírito de erro. Eu estou ensinando a distinguir entre o santo e o profano. Tem gente que gosta do erro, se sente feliz no meio da mentira. Eu não. Então diz, vão te ensinar a distinguir o que é santo e o que é profano. Você sabe que aqui havia uma filosofia na nossa igreja, era assim: não conte para o apóstolo, esconda do apóstolo, não diga nada ao apóstolo. A minha esposa um dia disse, cada pessoa que disser não diga nada para o apóstolo, que está escondendo alguma mentira. Vamos ter que dizer para o apóstolo tudo. Então quando as pessoas começam a dizer, não conte, vamos entrar no grupo do WhatsApp, só entre nós, esconda, não diga, não sorria, cuidado, é entre nós, eu é que sou bom, eu que sou a boa. Isso é um espírito profano e imundo. Igreja não é para isso. Igreja não é para manipular o povo. Nós somos uma única igreja. Aqui não tem um grupo do João, do Antônio, aqui tem um grupo de Cristo. Esta igreja foi comprada a preço de sangue, para depois vir uma ou duas pessoas e começam a manipular, dominando um, dominando o outro. Não, porque nós, ninguém gosta de nós somos nós. Veja, eles não gostam. Isso aqui é profano, isso aqui é imundo. Isso não é coisa limpa, não é pura. A pessoa que tem esse tipo de atitude não é pura, não está só. Tem alguém comandando isso aí. Então, discernir o espírito é uma habilidade sobrenatural. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo. De você, com a prática, vai começar a discernir o que é de Deus, o que é do diabo, o que vem do homem, o que vem do mundo, se a força e a influência é maligno ou não é, se são anjos ministradores ou não são. Então não foi João que explicou isto. Estamos relembrando domingo. Olha lá, 1 João 4:1. Amados, olha, está tudo aqui na Bíblia. Só cai quem gosta de cair, quem se sente bem na infelicidade. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Pode dar crédito a qualquer espírito. Se é profano e imundo, não dá. Prova os espíritos se eles procedem de Deus. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Prove, teste. Nós somos ovelhas no meio de lobos. 1 Tessalonicenses 5:21 diz, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Versículo 22, abstendo-vos de toda a forma do mal. Então nós estamos aprendendo a pedir direção do Espírito Santo. Senhor, estou me fazendo uma proposta. Esta pessoa não é crente. Isto veio de ti ou não veio de ti? Que eu seja prudente na minha decisão. Eu já lhe expliquei aqui, um monte de pessoas que se casaram e que não procuraram saber se era a vontade de Deus. Um dia desse estava falando uma irmã que se casou, aqui recentemente. Eu disse, minha irmã, mas a senhora tinha era um rol de queixas tão graves, até agressão. Não, eu vou casar porque eu tenho que dar uma oportunidade. Mas até agressão. Você vai casar com quem te agride quando é namorado? Você aceita meia dúzia de tapas, pontapé, gritaria, insultos? Não, mas eu tenho que dar uma prova de amor. Bom, mas ele já te deu a prova de desamor. Já está te batendo antes de casar.
Não, mas, aleluia. Olha, então você gosta. Então minha casa, vai em frente. Tem gente que gosta. Mas eu acho que nós evangélicos não podemos cair nessa impiedade. Isso é profano. Isso é profano. João 17, ele diz, João 17 disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 6,63, na página 3. João 6,63, logo abaixo, isso. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Então nós podemos entender se algo está em discórdia com a palavra ou não. Se não está em harmonia com os motivos das Escrituras. Você sabe que aqui há tempos lançaram aqui uma coroa na igreja, que eu achei a coisa assim mais ignóbil. O apóstolo é preconceituoso com os negros. Eu sou casado com uma negra. Eu vim do país dos negros. Toda a minha paixão sempre foi África. Nasci lá, tenho sangue, levei 21 transfusões de sangue de amigos negros que me deram para eu não morrer. Eu tenho preconceito contra alguém? Não, porque o apóstolo é preconceituoso. Ele chama uma irmã da igreja com o nome de África. Eu chamava essa irmã com esse nome porque eu amo essa senhora muito aqui dentro da igreja. E brincava. Eu só brinco com quem me dá a possibilidade de brincar. Se a pessoa é trancada, eu não brinco. Eu percebo, amado, como um espírito profano e imundo consegue desagregar muita gente na obra de Deus. A mim não me desagrega. A mim nunca me desagregou. Porque eu não lhe dou vez na minha vida. Eu provo os espíritos. E você tem que aprender a fazer isso, porque vamos agora para os 14 minutos finais. Olha como é importante você discernir os espíritos. Jó 42, 7 a 9. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com meu servo Jó. Você sabe, Jó estava muito doente. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu riqueza, perdeu tudo. Teve uma doença, ele se coçava com um caco de vidro. A esposa dele disse: amaldiçoa a Deus e morre. E quando ele estava na pior, chegaram 3 amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar. E Deus disse: olha, Elifaz, você e os teus 2 amigos que deram muitos conselhos, você ler o livro de Jó, muitos conselhos. E Deus disse: vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E eu pus-me a pensar nisto. Quer dizer, está lá uma pessoa mal, chegam 3 pseudo-amigos dizendo: estamos aqui em nome de Jesus, aleluia, e vamos te ajudar. E começaram a dizer coisas a Jó que Deus disse: vocês não falaram de mim a verdade. Então vamos ver o que passou. O que se passou? Jó 4, 12 a 21. Tomai, pois, Jó, glória a Deus, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos, visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me espanto e tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito, isto é, Elifaz falando, né? Eu fiquei trêmulo, passou um espírito diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou, ele não lhe discernia a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve um silêncio, ouvi uma voz: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, aos seus anjos atribui imperfeições. Você vê, o que Elifaz está falando não é de Deus. Começou por dizer: porque eu senti um arrepio, foi Deus que disse, eu vi um vulto. Você já conhece essas histórias? Muita gente, eu me aproximei, senti um arrepio, vi um vulto andar, ele estava lá por trás.
Deus disse: vocês não falaram a verdade. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, são esmagados como a traça. Você acha que Deus algum dia diria isto? Nascem de manhã, à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disto se faça caso. E se lhes corta o fio da vida, morrem, não atingem a sabedoria. Então você vê, ouvi uma voz. Seria de Deus? Seria o homem? Seria o Criador? Ah, não, mas essa voz esmaga como a traça. Essa voz não atingiu a sabedoria. Amado, você tem que estar aberto para isto. O diabo não luta com as pessoas que estão aqui no centro de Macumba, aqui ao lado do nosso terreno. Ele luta contigo. Se ele puder, amanhã você não entrará mais aqui. Ele vai te arrastar para onde vêm os projetos dele, que é para o fundo do poço, para a tristeza, para a amargura. Você vai dizer que ninguém te ama, que a igreja não tem líder, que aqui não tem o Espírito Santo. Eu conheço essa história há 38 anos e meio. E eu conheço muitos Elifazes, muitos Bildados, muitos Zofares que vêm com isso. Eu senti um arrepio de madrugada. Eu abri os olhos, eu vi um vulto, passou. Eu acho, não sei se era Deus ou não era. Por isso só podia ser o demônio, cara. E eles começaram a conspirar contra Jó. E Jó já estava mal, já estava doente, já tinha perdido, estava de luto, estava doente. E eles vieram bombardeando, que viam um vulto, que ouviam uma voz. Amado, ouça, você está aqui na igreja não é por minha causa, você está aqui por causa de Deus. Não fui eu que te trouxe, não foi ninguém. Não se deixe manipular, porque Elifaz, Bildad e Zofar sempre dizem: porque eu vi, foi Deus, parecia o Criador, e não era Deus. Não se deixe arrastar. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Todos os anos, amados, você não sabe a carga de tristeza que às vezes vem dentro do meu coração, das coisas que eu ouço do dia a dia. Porque todo mundo começa como Elifaz, Bildad e Zofar. Não, porque eu estava, porque eu orei, porque eu disse, passou um vulto, eu vi uma coisa, eu senti um arrepio, doeu aqui em cima. E aí começa. E se nós formos fazer uma reunião fora da igreja? A ordem qual é? Tudo tem que ser dentro da igreja. Aqui tem salão de festa, aqui tem ar-condicionado. Por que vamos fazer uma reunião fora da igreja? Qual é o objetivo disto? É entristecer o Espírito Santo? É entristecer o pastor da igreja? O objetivo é esse? Perderam. Então eu conheço muita gente, amado, que está na pior, porque não percebem que nós somos ovelhas no meio de lobos. E o lobo não vem para fazer o que com a ovelha? Fazer carinho na ovelha, encostar o pelinho e dizer assim: coça daqui que eu coço daqui, faz uma massaginha no meu pescoço. O lobo vem para destruir. Toda hora. Porque fulano de tal fez uma reunião, levou um bolo não sei de quê, chamou as irmãzinhas da igreja. E como é que a ovelha que não tem prática cai direitinho e vai? Não conto para ninguém, é dentro do nosso grupo do WhatsApp, só nós sabemos. Se eu ouço alguém dizer, não conto para ninguém, só nós sabemos, ali não está pureza. Ali não está pureza, ali tem outra intenção. Agora imagina isso na tua empresa, no teu lugar de trabalho, no teu bairro, na criação dos teus filhos. Quanta gente tenta se meter. Há gente que é especialista, quando vê um casal feliz, amado, enquanto não destrói aquela relação, não para. Você tem que ter capacidade de dizer: é profano ou não é profano? É puro ou é puro? É impuro? É de Deus ou não é de Deus? Eu nunca me deixei arrastar por nada. Por isso é que eu estou aqui vitorioso. Propostas eu tive montes para me alienar da obra de Deus. Eu disse: não, senhora, eu creio num Deus. Então você está numa igreja séria, você está num ministério puro, você está num ministério profético. Você não pode se deixar manipular por pessoas que dizem que são e que não são. Qual é o objetivo? Por que não se pode dizer ao apóstolo?
Por que se esconde? É como uma família que permite que um filho, que uma filha faça coisa e esconde. Esconde o teu pai, não diz para a tua mãe. Amado, isso não é a forma nem a conduta vigilante de um homem e de uma mulher de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, Elifaz foi um conselheiro de Jó, mas na realidade foi um conselheiro intimidador, maligno, que o próprio Deus disse: vocês não fizeram nem falaram o que era no meu nome. Vocês intimidaram Jó, vocês ameaçaram Jó, vocês entraram numa coluna do WhatsApp para criticar Jó, vocês não fizeram o que eu mandei fazer. Isso é tremendo. Casais que destruíram as suas relações, montes de igrejas que fecharam as suas portas, amado, porque o indivíduo consegue manipular um monte de gente, e essas pessoas que não têm discernimento, todas caem. Então nós temos que ter cuidado. Você é um empresário, você tem que ter cuidado com os seus funcionários. Você é um funcionário, você tem que ter cuidado com as propostas que lhe faz o seu patrão. Discernimento de espíritos é fundamental. Então, Atos 17:11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os das Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então nós temos que ser como os irmãos de Bereia, nobres. Veio uma situação, a Bíblia diz isto? O Senhor permite isto? A palavra diz desta forma? Então nós temos que ver se as coisas de fato são mesmo assim. Amado, é muito difícil ser um pastor. E eu não estou aqui para viver do imponderável. Eu não sou cirurgião plástico. Cirurgião plástico é que diz assim: oi, eu vivo do imponderável. Às vezes eu abro uma barriga para fazer uma abdominoplastia e lá dentro tem isto, tem aquilo, tem hérnia. É o imponderável. Nós não temos nada imponderável. Tudo está aqui. A Bíblia ensina isto. Tudo está aqui. E você, se não confere coisas espirituais para ver se de fato são assim, você vai pegar na vida um Elifaz, um Bildade e um Zofar, que tem como objetivo destruir a tua vida, e você não está atento a isso aqui. Você acha que é tudo amizade. Você vai ser destruído se você não os cuidar. Você tem que ficar atento. Senhor, é profano? Não é profano? É de Deus ou não é de Deus? Escondido por quê? O que é que nós temos que esconder? Isto é uma igreja só. Aqui não temos 2, 3 grupinhos, o grupinho do João, o grupinho da Maria, o grupinho do Antônio. Nós somos um corpo. Eu não permitirei nunca que manipulem as ovelhinhas de Jesus. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Quem faz isso é o contrário. Arrastam atrás de si as ovelhas de Jesus. Você não pode permitir isto. Porque um dia todos nós compareceremos perante o tribunal para responder a Deus e dizermos: Senhor, eu estava numa igreja, eu era amado, era cuidado, tinha uma boa condução, tinha um homem temente a Deus na frente da igreja, mas de repente eu comecei a ser levado por Elifaz, Bildade e Zofar, que disseram que foi Deus que falou, e Deus disse a estes conselheiros: vocês não falaram de mim, vocês erraram com Jó. Eu tenho 3 minutos para lhe dizer, amado, discernir verdadeiramente os espíritos é fundamental, porque nós vivemos hoje um dia muito importante. Nós estamos ouvindo Deus falar que Ele quer fazer algo novo, que Deus tem coisas grandes para nós, que Deus tem um grande futuro para nós. Então, mesmo se você chegou aqui à igreja, apóstolo, mas eu passo um dobrado, eu tive uma situação abusiva, eu fui abandonada, fizeram-me um grande mal. Você pode estar hoje lutando contra a adversidade, mas eu queria dizer a você que se você tem o cuidado de ser prudente para discernir o bem e o mal, Deus restitui em dobro pelos problemas que nós passamos, amado. Em Isaías 61:7 ele diz isso: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Então toda injustiça, toda mágoa, toda dor, todo constrangimento, Deus vai te dar em dobro, em alegria, em paz e em felicidade.
espere só coisas boas de Deus. Você não é vítima, você é vitorioso. Muda o seu pensamento e Deus vai mudar a sua vida. Todo o mal vai se tornar em bem. Você vai ter uma vida abundante, vitoriosa, porque a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, Ele é mais que suficiente. Então, meu amado, alarga a tua tenda, estenda as tuas cordas, não me impeça, firma as suas estacas. Prepare-se para mais, abra essa prosperidade, mais favor, mais bênção, mais favor, mais bênção, creia nisto. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Tenha discernimento. Comece a orar a partir de hoje. Diz: Senhor, mostra-me o que é profano, o que é puro, o que é injusto, o que é maligno. Ensina-me a provar os espíritos, amado. Isso em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Não há tempo para errar, amados. Vivemos dias muito difíceis, não há tempo para errar. Os do mundo erram por dolo. Nós não podemos errar por dolo. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas no momento em que eu sei das coisas, não posso mais errar. Seja prudente. Senhor, dá-me sabedoria. Eu não posso olhar o homem, eu não posso olhar a mulher, eu tenho que olhar o autor da minha fé. Esta proposta está vindo de Deus ou não é de Deus? É boa ou é má? É certo ou errado? É profano ou impuro? É o que, Senhor? Mostra, dá-me a prudência de saber esperar a hora. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Isto é fundamental. É no casamento, é nas nossas relações, é no empresariado, é na relação pais, filhos, marido e mulher, amado. Somos ovelhas no meio de lobos. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, eu te dou toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Muito obrigado, Deus, porque na autoridade do nome de Jesus, eu estou alertando o teu povo, Senhor. Nós vivemos dias finais, dias dos tempos finais. E nós sabemos, Senhor, que o objetivo do inimigo é tentar, se possível, com os eleitos de Deus. É tentar realmente, Senhor, incomodar a tal ponto que a pessoa desista, que a pessoa profane, que a pessoa siga o impuro. Esse é o objetivo de Satanás. E tu disseste, Senhor, que ninguém vos engane. Em nome de Jesus, Pai, faz com que cada irmão, cada irmã desta igreja deseje verdadeiramente discernir, como disse Salomão. Senhor, dê-me a capacidade de dizer, sentir e saber se é certo ou errado, para que eu possa governar a minha casa, o meu reino, o meu trabalho, a minha empresa, a minha família, as minhas relações. No nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Nosso Bispo Nacional vai dar a bênção final, depois vamos cantar. Hoje é a vez do Bispo Nacional, nós estamos sempre dividindo entre os dois. Vamos lá. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para o altar, depois vamos cantar um corinho. Amém. Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus único, vivo e verdadeiro. Obrigado, Senhor, por mais esta noite de conhecimento, de sabedoria, de aprendizado. Saímos, Senhor, daqui com toda a capacidade dada pelo Teu Espírito, para sabermos discernir aquilo que é santo daquilo que é profano. Ó Deus, que este discernimento nos leve a caminharmos segundo a Tua vontade, para vermos diariamente os Teus frutos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aonde estivermos, Pai, veremos a Tua glória se manifestando em nossas vidas. Ó Deus, oramos declarando também a Tua proteção, que os Teus anjos venham a ministrar em nosso favor, nos guardando de todo mal, livrando do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, todo tipo de mal seja anulado em nome de Jesus, e que a Tua graça maravilhosa, o Teu amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós oramos com fé, e aqueles que são vitoriosos em Deus digam amém e amém. Graça e paz a todos.
Uma noite em perfeita vitória, em nome de Jesus.